Bem-vindo ao Rasgar Ideias, um podcast semanal. Aqui não passamos paninhos quentes. Rasgamos, descascamos e abanamos as ideias até cair a tinta. Política, sociedade, cultura, nada escapa à tesoura. Eu sou o António Tavares, do Notícias LX, e aqui comigo neste podcast estão a Lourdes Gonçalves, o Manuel Graça, o Fernando Pedroso e o Oliveira Dias. E este é o sítio onde as certezas vêm para ser desmontadas. Vamos a isto? Então, cá estamos mais uma vez para mais um episódio do podcast Rasgar Ideias. Hoje o nosso painel é da direita para a esquerda, com o Fernando Pedroso, A Lourdes Gonçalves. a Lourdes Gonçalves e o Manel Graça. Portanto, ao centro, a Lourdes Gonçalves e à esquerda o Manel Graça. Tem sempre reservado ali o lugar à esquerda. Ok, hoje o tema é as alterações à lei laboral, portanto, às leis do trabalho. É um tema que ainda não está acabado, ainda está em discussão, mas há um conjunto de propostas que já levantam alguma celeuma e já vão provocando reações em cadeia. Sobre isto, vamos ter os nossos convidados a debruçarem-se, não muito, mas a debruçarem-se suficientemente para, daquilo que se sabe até ao momento, podermos tirar algumas ilações e algumas críticas e, porventura, alguns que apoiam e outros nem tanto. Portanto... Isso é provocatório. É provocatório. Para criar aqui dinâmica. Para rasgar. Dialética. Para rasgar, exato. Então, antes de começarmos... Voltamos agora, depois de Mafra, Património Mundial, e que nós vamos manter ao longo dos nossos programas este spot, digamos assim, inicial, que pretende, de alguma maneira, agradecer à Câmara Municipal de Mafra que nos possibilita ter estes meios, disponibiliza não só o espaço, mas os meios para que nós possamos gravar este podcast. Ora bem, e dizia eu que íamos avançar, começando hoje, excepcionalmente, pela esquerda, e começando pelo Manuel Graça, que está ali com os seus apontamentos muito danadinho para começar a dizer algumas coisas que eu presumo que terá algumas razões para isso. Vamos ver. Manuel Graça, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde, António. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde a quem nos vê, quem nos ouve e também a todos quantos são daqui nesta bonita terra que é Mafra, a todos os mafrenses, sem me esquecer dos jagosos, também uma saudação muito especial. Bom, estamos a falar, ou iremos falar, das alterações à lei do trabalho, lei laboral. É preciso também dizer que é por uma coincidência que o programa hoje, ao ser gravado nesta quinta-feira, coincide com o dia em que a UGT está a entregar formalmente o pré-aviso de greve para o próximo dia 11. Pré-aviso de greve que é exatamente isto. É um cumprimento legal daquilo que está estipulado e obrigatório a todas as centrais sindicais que querem fazer greve. Não significa, tal como a UGT o tem dito sempre, que o UGT venha, efetivamente, a convocar os seus sindicatos para, desde que eles também tenham aprovado internamente esse mesmo pré-aviso de greve, para a realização. Tudo está na mão deste governo. E tudo está na mão deste governo, que foi quem despoltou a crise, chamemos-lhe assim, da lei laboral. A 24 de julho deste ano foi entregue um anteprojeto de alterações ao Código de Trabalho, com muitos mais de 100 artigos, dos famosos 100 artigos, que é o que mais é dito por aí, e que revolucionam bastante a própria conjuntura da lei laboral como nós a conhecemos hoje. Não foi um programa
de projeto, não foi um programa sufragado nas urnas. Portanto, nenhum dos partidos que acabou por compor o atual governo, portanto, vencedor das eleições, trouxe à liça, como se costuma dizer, uma proposta de alteração ao Código de Trabalho e aparece de uma forma redutora por parte deste governo, dizendo que está aqui e não mexemos uma única palha, porque isto são linhas mestras, e levou a uma posição, quer da parte de uma das centrais, foi a CGTP, de imediato a sair de uma eventual mesa de negociações, tendo ficado apenas a UGT, mas que, face ao radicalismo deste governo, até levou-se a considerar colocar aos seus sindicatos a proposta de uma greve geral. É preciso também dizer que isto tem por base uma alteração fundamental à Agenda do Trabalho Digno, que em 2023 foi assinada com todos os parceiros sociais e o governo de então, e que consagrou diversos direitos aos trabalhadores, nomeadamente a parte que dizia respeito à licença da paternidade, com toda a regulação, com a criação de licenças para o desenvolvimento de atividades que desenvolvam a própria economia. Falemos, por exemplo, de uma situação concreta. Um trabalhador que tem uma escritura marcada para a aquisição da sua habitação permanente e a escritura está marcada para dentro do horário de trabalho, às 15 horas. A Agenda Digna para o Trabalho passou a considerar justificada a ausência deste trabalhador para a realização de uma escritura, porque é enquadrada naquilo que, em termos globais, é a ajuda à economia nacional. Todos beneficiam deste ato, um ato público, e que por isso mesmo tem a justificação respaldada no Código de Trabalho. Hoje, esta ajuda à economia, para além da ajuda à família, porque trata-se de um bem que todos almejamos ter, uma casa, deixa de fazer outra vez figura. Estamos a atingir-nos outra vez de forma individual, para além de tudo aquilo que tem vindo a ser falado, como o regresso do banco de horas individual, contra o banco de horas grupal ou de empresa, que é aquele que é feito por acordo entre os sindicatos e as entidades patronais, mas passa a ser individualizado. O trabalhador que deixa de ter, numa situação de conflito com a empresa, a possibilidade de apresentar testemunhas. Estamos a falar de coisas que são tão radicais. Nas pequenas. Tão radicais como nas isto. Médias, não. Nas micro. Já não estou a falar de uma situação que é a readmissão do trabalhador. Eu sei que a ampulheta está a terminar. E eu termino também, desde já, esta primeira intervenção. Terminou a ampulheta, mas concluo relativamente a este trabalhador. Todos nós sabemos que um trabalhador poderia ir para contestar um despedimento, ir para o tribunal e vencer. E ser readmitido. Bom, o que esta legislação diz é que, pura e simplesmente, não será readmitido. Mesmo tenha razão. Mesmo tenha razão. O que é uma derrogação daquilo que é um direito fundamental. Independentemente de não serem criadas, na minha opinião pessoal, já não há condições, se há um despedimento, já não há condições. Mas isso faz parte daquilo que é o nexo. Disso. Ok. E terminado o nexo, voltemos para o next, que é a Lourdes Gonçalves. Ao centro. Passa a bola. Exato. Ao centro liberal. Passa a bola. Centro Liberal. Primeiro, cumprimentar o painel, o Graça e o Fernando Pedroso, o António Tavares e todos aqueles que nos vão ouvir, escutar e continuar a pôr gostos nas nossas Publicações, sim. publicações. Muito bem, Tu puseste. Depois, passa exato. à frente. Pois. A mim não me pergunta, sabe? Gostam, mas... Sabe põe, não é? Pois. Pois é.
Vamos começar então sobre esta questão e este tema. Eu tenho 2 ou 3 coisas a dizer que me parece que são mais importantes sobre estas alterações que foram propostas. Isto é um anteprojeto. O Governo decidiu avançar para este projeto na lei laboral sem comunicar a ninguém e fazendo reuniões a posterior com a concertação social. O que é que parece que isto assim, visto a olhos nus, parece que isto é uma revolução no mundo do trabalho e parece que tudo aquilo que se está a acontecer neste momento e a questão da greve que está em cima da mesa, a greve para mim tem um sentido muito específico, que foi a maneira que os sindicatos tiveram de responder a uma coisa que provavelmente ia ser aprovada no nosso Parlamento. Porquê? Porque o nosso Parlamento agora tem uma configuração que permitia que esta lei passasse. Ou seja, permitia que esta revisão fosse feita. E antes que isto acontecesse, a concertação social automaticamente coloca uma greve em cima da mesa. Para parar aqui o comboio. Como quem diz, vamos parar aqui o comboio e vamos analisar as alterações. E o facto é que o Governo já voltou atrás em algumas posições. Por isso os sindicatos aqui já ganharam alguma coisa, que foi o Governo a dizer, espera lá, há aqui alguns pontos que nós... Mas isso não é uma tática exatamente de quem faz estas conversas, estas reuniões, que é exigir muito, mas à espera que depois algumas coisas não sejam aceites e aqui, as pessoas ficam contentes porque... Eu percebo essa questão e esse ponto de vista. O que eu acho aqui é que aqui era mais grave. Era esta revisão ou estes 100 pontos colocados podiam ter sido efetivamente aprovados. Se não fosse a marcação desta greve, provavelmente poderiam ir no Parlamento e ter a configuração do Parlamento suficiente para ser aprovado. E continuam a ter. Porque havia forças políticas que querem muito que estas alterações sejam feitas. E sejam feitas porquê? Se o país está com o desemprego em níveis muito baixos, se a economia portuguesa tem crescido nos últimos anos, então não se justifica, se calhar, fazer estas alterações de fundo. Agora, a nossa sociedade mudou por via de digitalização, por via da inteligência artificial, o mercado de trabalho mudou por estas vias e sim, claro que nós temos que fazer uma alteração à lei do trabalho. O que se pergunta é se essa alteração é neste sentido que o Governo quer colocar, porque aqui já ouvimos dizer que é mais a defender os patrões do que a defender os trabalhadores. E é muito esta questão que está em cima da mesa. Eu não sei se posso dizer isto, mas se calhar avanço para isto. Eu não sei se o fim dos sindicatos não está também em cima da mesa. E porquê que eu digo isto? Porque a verdade é que os sindicatos têm, de alguma forma, feito um obstáculo àquilo que o Governo quer fazer. E vem uma tradição de que nós, na Europa, somos o país menos flexível na questão do trabalho e que essa culpa é muito culpa dos sindicatos que instrumentalizam os trabalhadores para isto e para aquilo. Olha que não, doutora, olha que não. Eu não estou a dizer que é, eu estou a dizer é que esta posição, olha que sim. Esta posição também está em cima da mesa, ou seja, também há este pensamento que vem para cima da mesa. Não serão antes os partidos que conduzem os sindicatos? Eu estou a pôr em cima da mesa algumas questões que me parecem a mim que são importantes. Por isso, o fim dos sindicatos, ou a maneira como os sindicatos estão colocados, se esta também não é uma maneira de os fazer repensar sobre isso. Pronto, este é um pensamento. Depois, por fim, não deveríamos nós, eu estou a entrar no fim, não deveríamos nós estar mais preocupados neste momento se o mercado de trabalho está a mudar face às novas tecnologias, à digitalização, à inteligência artificial. Não devíamos nós estar a pensar como é que os trabalhadores que no futuro
vão ficar sem emprego, digamos assim, E que alguns já estão a ficar. Se não devemos de pensar em como é que vamos requalificá-los, em como é que vamos voltá-lo a pô-los no mercado de trabalho? Não seria essa a nossa maior importância neste momento? Ou será que as 100 alterações ao Código do Trabalho faz mais sentido agora? Se calhar os quadros têm que começar a preocupar, porque são eles os primeiros a serem desempregados pela inteligência artificial. Porque a inteligência artificial vai decidir melhor, mais rápido, do que os quadros médios e superiores. Portanto, vamos ao Fernando Pedroso. Um dia temos que fazer um programa sobre a inteligência artificial e as consequências. Ora, vamos embora. Vamos embora para isso. Fernando Pedroso, boa Muito tarde. bem. Boa tarde, Bem-vindo. António, Lourdes, Gonçalves e Manuel Graça. É sempre um prazer estar aqui em Mafra, que nos recebe de uma forma muito cordial, não só aqui nas instalações, a Câmara, mas até na população em geral. É uma população, é uma cidade, eu penso eu, simpática. Vila. Ainda é uma vila. Ainda é uma vila não muito... quer ser cidade. Pois, não quer crescer muito. Mas é muito simpática, é muito, muito cordial, muito amena. Bom, mas entrando aqui agora no tema. Bom, eu devo dizer que sou favorável à revisão do Código de Trabalho. Código de Trabalho que me persegue, eu diria, quase há 50 anos. Eu sou perseguido pelo Código de Trabalho, é uma coisa... É o assédio. Aliás, É sério. É sério. Laboral, é assédio laboral. Laboral. Eu, nos últimos 5 anos, já estou um bocadinho fora disso, mas agora voltou o assédio. Quer dizer, voltou o assédio. E provavelmente até estarei desatualizado numa ou noutra questão, porque realmente houve evolução, apesar de tudo, nos últimos 5 anos. Mas eu sou favorável à revisão do Código de Trabalho, porque o Código de Trabalho, as leis de trabalho têm que ser flexíveis no sentido de aumentar a produtividade do país, de aumentar o emprego de qualidade no país e de criar bem-estar junto dos trabalhadores. Eu penso que o Código de Trabalho pode ter essa função e também de ser, digamos, um parceiro das empresas e dos trabalhadores. Mas eu digo que sou favorável à alteração do Código de Trabalho, mas a alteração do Código de Trabalho sem precariedade. Tudo aquilo que eu disse, eu não subscrevo a precariedade. Há aqui, nesta revisão do Código de Trabalho, algumas áreas que realmente criam precariedade, mas essas, obviamente, não têm o acordo. Mas nós estamos numa fase de anteprojeto, e qualquer anteprojeto não é a versão final. Um anteprojeto é um anteprojeto. E o que é que acontece aqui? Acontece que as centrais sindicais, ainda antes da discussão e da negociação final, em sede de concertação social, resolveram ir logo para a greve geral. Eu não concordo, porque eu normalmente, como eu disse, que o Código de Trabalho me perseguia, e nas alturas de mais de assédio mesmo forte do Código de Trabalho, quando havia coisas deste género em fase de negociação, marcação de greves, acabavam as negociações. Era sempre a minha perspectiva. Não quer dizer que tenha sido... Muitas vezes não consegui levar a minha avante nesta perspectiva, mas normalmente não se justifica haver negociações quando há greves marcadas, seja greves gerais, seja o que for. Mas eu até compreendo que há um interesse maior, que é o interesse do país, e neste caso talvez se justifique fazer negociações com greves marcadas, enfim, para ver se pelo menos a UGT não faz a greve geral. Mas a Lourdes, eu depois já vou entrar aqui nas particularidades, mas a Lourdes referiu um aspecto que é se isto não é para salvar sindicatos O fim dos sindicatos. Eu não sei, eu acho que, eu já disse aqui na semana passada que já trabalhei para o Sindicato dos Bancários de Ilhas. Eu tive 5 anos. Desta vez fui eu extremo.
Eu trabalhei 5 anos, ou para aí qualquer coisa, no sindicato. Mas é de facto isso que a Lourdes disse, é pertinente. Porque nos anos 70 e 80, a taxa de sindicalização em Portugal, eu tenho a ordem de grandeza, não tenho os números exatos, mas são rigorosos, porque estes dados que eu estou a citar são dados oficiais, nomeadamente da Direção-Geral, uma Direção-Geral do Ministério do Trabalho, trata das estatísticas, dos quadros de pessoal e essas coisas. Nos anos 80 não havia quadros de pessoal, mas eu fui recolher isso numa organização internacional. Portanto, a taxa de sindicalização nos anos 70, 80, em Portugal era à volta de 60%. Neste momento, a taxa de sindicalização em Portugal anda à volta de 7%. 7%. Portanto, alguma coisa está a acontecer ao nível dos sindicatos e esta forma dos sindicatos, das centrais sindicais, dos sindicatos, todos eles, terem promovido esta greve geral, antes da negociação final, embora o anteprojeto tenha alguns aspectos que merecem revisão, insere-se naquilo que a Lourdes está a dizer, de haver partidos políticos, de haver um quadro político atual na Assembleia da República que permite que este Código de Trabalho seja aprovado, mas não é aprovado exatamente na versão que ele tem. Porque eu estou-me a lembrar de partidos mais à direita, como é o caso do Chega, que não está de acordo com algumas zonas de precariedade, nomeadamente com ataques à família e aos horários de trabalho e aos aspectos da amamentação e outras coisas mais, e da leitação, e estou a ver também o PS, que tem, portanto, digamos que o Governo, se for inteligente, em termos de concertação na Assembleia da República, consegue aprovar o Código de Trabalho. E o que não tem mal nenhum, porque de facto quem foi eleito para gerir e para fazer leis em Portugal foi a Assembleia da República, o Conselho Económico de Concertação Social, essa coisa, que deve existir. Essa coisa. Não sei se tem legitimidade, não é? Para travar ou não uma alteração do Código de Trabalho. Não tem. Não tem porque não tem legitimidade democrática. E o Código de Trabalho é uma lei. E a ampulheta é a nossa lei. Aqui, Acabei. a nossa lei aqui é a ampulheta. Eu se calhar agora propunha que na segunda ronda fôssemos mais incisivos naquilo que é mais grave ou que uns acham mais positivo, outros acham mais negativo em termos da lei laboral, porque senão entramos aqui em princípios filosóficos e se calhar não passa aquilo que é realmente grave nestas alterações. O Fernando Pedroso agora referiu umas em relação à família, mas não foi específico. Eu diria que talvez tentássemos nesta segunda ronda fazer uma escalpelização do... Diga. Sim, mas eu entrarei já a pé juntos contra uma posição. É falta se o árbitro vir. Então, que é como a posição minha, de certeza. Não, em relação àquilo que eu... Desde não seja jogo perigo. Estou inocente desta vez. Desta vez. Eu consegui ser. O que é que se passará? Eu estou inocente. Relativamente se esta lei não prevê ou não quer atingir o fim dos sindicatos. Basicamente, neste contexto. Eu espero que não. E estou convicto que não, mesmo. Porque nós não poderemos ter uma sociedade democrática, tal como a conhecemos, e almejamos que assim continue, que funcione de forma inorgânica. Certo. Não podemos. Portanto, tem que haver aqui os pontos de equilíbrio e, acima de tudo, pontos de diálogo. Os sindicatos, independentemente de algumas conotações numa das partes muito enfeudadas a um só partido político, enquanto que na outra central, estou-me a referir ao UGT, é composta por uma forma plural de democratas cristãos, do PSD, que tem a sua presidência, e do PS, que tem o seu secretário-geral. É muito mais democrática, tem sempre a ponderação
de negociar. Acima de tudo é a palavra principal. E que se mantém. Esta situação de que até hoje a UGT só fez 4 greves gerais. Esta é o quinto pré-aviso de greve que faz em 50 anos de democracia. É uma razão que atina ao que acabei de dizer. E que só acontece depois da senhora Ministra do Trabalho ter, no início de outubro, dito que não havia qualquer recuo no anteprojeto que apresentou, estas eram as suas traves mestras. E se a UGT não estava de acordo, remetia o anteprojeto tal qual assim estava para a Assembleia da República, aí sufragado por quem tem a legitimidade. E todos sabemos que até hoje, de forma pública, o Partido Chega apenas disse uma situação que não estava de acordo. Dentro deste anteprojeto, que era a questão da amamentação e no que, de forma direta, às famílias, estas alterações tocavam. E, portanto, retocada essa parte, que o Ministério do Trabalho, através da sua ministra, já disse que deixava cair, está aberta a ponte para ser votado na Assembleia da República entre o PSD e o Chega a revisão do Código Laboral. E isto é grave. É muito grave. Portanto, tem que haver mais alterações ao anteprojeto. É a partir desta obstaculização por parte da Ministra do Trabalho que a UGT coloca o seu pré-aviso de greve, tendo-se mantido disponível para o diálogo até hoje e até ao dia 10 de dezembro próximo. E assim se manterá. Agora, o que não pode é ficar uma das partes só a ganhar. Isto tem que haver aqui uma repartição. O projeto de alteração à legislação laboral, todos sabemos, e já foi aqui referido por qualquer um de vós, há alterações no mundo do trabalho. Ele tem que ir ao encontro. Mas ir ao encontro é não deixar ser atropelado por esse mundo, as novas condições da legislação. Porque, por exemplo, houve todo um conjunto de alterações propostas, mas não se vê lá nada em que se coloquem novos impostos a quem introduz na indústria a robotização completa, substituindo aqui os trabalhadores. E, portanto, o dinheiro tem que vir de algum lado, porque um país não se gera, as reformas não se pagam apenas com robôs. Alguém tem que pagar impostos. E, portanto, se só se penalizam os trabalhadores e deixam de ter trabalho, não é? Beneficiando aqui a parte do patronato, porque vai substituir todos os trabalhadores por inteligência artificial ou por robôs, quem paga os impostos que sustenta um país e as nossas próprias reformas? Ou então vamos todos para a porta da Santa Casa da Misericórdia. Não sei se é este o destino. Não nos esqueçamos que a última greve geral que houve com uma proposta da UGT foi em 2012, num governo de Passos Coelho, já com a Troika cá em Portugal, e que também visou uma alteração à legislação laboral. Foi isso que motivou, na altura, a greve geral. E muito caminho se fez até hoje cá. Basicamente, nós temos que ter a noção, e o António pediu-nos que houvesse questões concretas, específicas. Eu tenho aqui. Eu também. Tenho aqui 2, 3. Por exemplo, o salário mínimo nacional. Hoje é definido tendo em conta o custo da vida, as necessidades dos trabalhadores e a produtividade, garantindo um rendimento mínimo digno. Desde que não seja reformado. E amanhã, face a esta lei, o salário mínimo passa a ser definido sobretudo por critérios económicos e valores de referência externos, perdendo a sua função social. Portanto, se nós hoje temos precariedade no valor do salário mínimo nacional, nomeadamente no que depois é transposto para os IARs e para as reformas, iremos ficar piores. Quem está mal, pior ficará. Pode ser que a gente tenha um salário mínimo europeu. Bom, não Mas acredito isso não nessa... é.
Não é? acredito nessa bênção que a senhora Maria Luísa Albuquerque, comissária europeia, anunciou esta semana. Porque o que a senhora diz é que, sim, irá trabalhar no sentido de haver um rendimento básico europeu, mas vindo buscar os valores que atualmente estão amoedados, estão sob reserva para garantir as reformas em Portugal. Isso é guerra civil em Portugal. Pois, isso é muito Depende do apetitoso. juro. São mais de 40 mil milhões que lá estão e é um Depende do valor que juro. está, parece o ouro, está a brilhar e há O ouro já não tentações. temos. O ouro já não temos. Passa a bola. Passa? Passa a bola. Pronto. Então, vamos Dois ou três aspectos. Há um mês... Vamos então para Lourdes Gonçalves. É preciso Certo. também salientar quem é que tem a palavra. Então não sou eu. Exato. A dona da Ampulheta. Há um mês, praticamente, para fazerem as negociações. Certo? Eu acho que há mais tempo do que condições, mas isso sou eu que acho. Depois, no fim, nós logo vemos o que é que sai, o fumo branco que sai com a concertação social e com o governo. Há aqui 2 ou 3 aspectos que estão no anteprojeto que eu acho que valia a pena nós falarmos, ou pelo menos mencioná-los. A questão dos trabalhadores com filhos até aos 12 anos com deficiência ou doença crónica deixam de poder recusar o trabalho à noite ou ao fim de semana ou feriados. Esta é uma das propostas que provavelmente até vai cair, mas esta é uma das propostas. O regresso ao banco de horas individual, aumentando a pressão sobre cada trabalhador. Isto é um ponto que a central sindical tem colocado em cima da mesa, mas está também no anteprojeto. A restrição da amamentação a 2 anos e com a obrigação de apresentar o atestado logo no regresso ao trabalho após a licença parental. Antigamente as mães podiam amamentar até mais tarde, agora podem-no fazer, mas é até aos 2 anos e depois a partir daí a apresentação. Eliminação das faltas por luto gestacional, que esta foi outra proposta que está sobre a mesa e que efetivamente alguns de nós também não concordamos. E a questão dos sindicatos, eu deixo aqui uma que eu acho que o Graça vai poder comentar mais facilmente. Uma das propostas é que os sindicatos deixam de poder intervir em empresas onde não têm delegados sindicais ou trabalhadores filiados. Esta é uma proposta que está aí que ainda não ouvimos muito sobre ela. E muito positiva. E muito positiva. Isto quer dizer aquilo que eu disse na minha introdução. A influência dos sindicatos. Não é o caminho para o fim dos sindicatos com esta proposta. E vou dizer mais uma que eu acho que é importante em relação às empresas. O alargamento dos contratos a prazo até 3 anos. Efetivamente existia até 2 anos e agora temos mais 1 ano. Eu acho que para dar estabilidade ao trabalhador, seja um jovem ou não seja jovem, eu acho que era importante continuarmos com os 2 anos ou até menos. Ou até menos. Para dar aquela estabilidade para a pessoa poder refazer a sua vida, ter compromissos familiares. Eu acho que isto era importante. Lourdes, dás-me um bocadinho da tua ampulheta, só para meter aqui uma acha. É que isto que a Lourdes acaba de dizer é uma dos pontos muito importantes. Porque um jovem, no início de vida, também almeja ter uma habitação, independentemente dos valores do custo da habitação, não é disso que eu estou a falar. Certo. Mas quer ter uma habitação arrendada ou por compra, com uma precariedade, vá lá tentar arrendar uma casa ou vá tentar comprar uma casa junto do banco a ver se alguém lhe empresta dinheiro. Certo. Não, tudo bem. E depois, eu deixo só esta, que eu acho que também é importante, que já foi aqui abordada. As empresas podem despedir sem ter de apresentar provas, nem permitir que o trabalhador apresente testemunhas. Eu acho que esta também nas micro. Nas micro. Eu acho que isto não é nem pequena nem nas micro. Sim, é nas pequenas. É nas micro. Micros. Micros são empresas até 10 trabalhadores. Certo. Isto quer dizer que a proteção do trabalhador também fica
Pronto, E grande parte das nossas empresas são micro. São esses. 90%. A grande parte. 90%. O que eu acho, estas foi aquelas que eu apanhei, que eu acho que são as alterações que efetivamente merecem um ponto de vista no mundo do trabalho com outro sentido e não este. E acho que algumas delas vão acabar até por cair e serem modificadas, alteradas, para depois serem aprovadas. E no espaço de um mês vai ser aprovado na Assembleia da República e vai haver uma nova lei laboral em Portugal. Isto eu não tenho dúvidas. Sim. E eu volto a falar que a inteligência artificial vai pôr em causa muito desses conceitos e vai esmagar pela base algumas ideias feitas. Vai rasgar algumas ideias. Portanto, agora vamos à nossa direita, que é o Fernando Pedroso, o grande representante dessa direita. Então... Bom, eu gostava... Muito obrigado, António. Eu gostava de dizer só aqui que quando alguém disse aqui, penso que foi o Manuel, que o Chega só estava em acordo com a amamentação, eu diria que isso nem é verdade. Em desacordo. Em desacordo. Em desacordo. Portanto, o Chega estava... Em concordância com a alteração. Com a alteração, exatamente. Sim, sim. Portanto, em desacordo com a proposta do Governo. Exato. Mas digamos que o Chega, o que propõe é fazer uma negociação, ela própria, linha a linha com o Governo. Ora, quando o Chega está a dizer que quer negociar, quer analisar, quer fazer um grupo de trabalho com o Governo para ver ponto por ponto, é porque não está de acordo com muitas das situações que ali estão. Quer introduzir a sua visão do problema. Bem, mas voltando aqui ao desafio que o António nos disse. Eu realmente, relativamente aos contratos a termo, certo, acho que é assim que se diz agora, passar de 3 para 2 anos, vulgo contratos a prazo, passar de 3 para 2 anos, eu não vejo qualquer problema. Eu já trabalhei numa altura em que os contratos a termo eram de 4 anos. E isso não impediu, antes, pelo contrário, facilitou muitas situações de integrar pessoas no quadro da empresa, às vezes ao fim de 3 ou ao fim de 4, quando se tinha perfeitamente a certeza que eram ativos que podiam ir para a empresa. Digamos que o facto das pessoas estarem 4 anos a prazo dava uma grande segurança às empresas para os contratar. Mudou o contexto. Dava uma grande segurança. E depois há ainda outro problema, é que só estamos a falar nos contratos a termos certo, mas é preciso ir a montante da situação. É que as empresas contratam a termo certo para situações que não tipificam contratos de trabalho a termo certo. Porque quando pelo menos, só a lei, entretanto, foi alterada. Quando se contrata para funções permanentes, a lei era clara no Código de Trabalho e isso não pode ser preenchido por contratos a termo certo. Porque o contrato a termo certo não pode ser transformado numa espécie dilatada de período experimental. Ora, se é uma função permanente no quadro... Raras vezes eu tive situações em que a Inspeção de Trabalho abordava esta questão em profundidade. Não o fazia. Criou-se uma prática corrente que as empresas podem contratar a granel, contratos a termo certo, para funções permanentes do quadro. Ora, funções permanentes do quadro devem ser contratadas por trabalhadores efetivos, devem ser bem selecionados, tem que haver técnicas de seleção e de recrutamento como deve ser, e com um período experimental. Eu até diria com um período experimental se calhar um bocadinho mais alargado. Mas eu diria que o período experimental para quadros superiores, e eu tive muitas vezes sujeito a essas situações, era de 8 meses. E, portanto, durante 8 meses eu podia ser despedido. Eu mudei 4 ou 5 vezes de emprego e podia ser despedido. Bom, mas, portanto, eu diria que o Estado português também falha muitas vezes ao permitir o uso abusivo de determinadas figuras da lei de trabalho por insuficiência, por falência do próprio Estado, que não põe a Inspeção de Trabalho, ou agora já não é assim que se chama, a Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, agora parece que é assim, que não os põe a fazer o seu trabalho. Depois, relativamente a algumas questões que eu gostava de dizer, a mim não me... Eu, relativamente ao despedimento nas microempresas,
a mim repugna-me, de certa forma. Repugna-me, não é de certa forma. Repugna-me mesmo que as pessoas sejam despedidas sem o princípio do contraditório. Isto é um adquirido civilizacional. As pessoas são acusadas de qualquer coisa, têm que se defender. E tem que haver o princípio do contraditório. Eu acho que isso é para as microempresas. Eu acho que isso, aliás, atenta contra os princípios de direito. Eu diria que uma norma dessas era inconstitucional, no mínimo. Para não ser repugnante. Para não ser repugnante, era inconstitucional. Mas essas pessoas não são obrigadas a empresa não é obrigada a reintegrá-las, não é? Não, mesmo eu estou a falar nos despedimentos relativamente à reintegração, é outro tema. A reintegração já há situações para cargos de direção, já não há, a reintegração já não é possível. Mas a reintegração a relação de trabalho está atolada numa situação dessas, e eu diria que eu preferia majorar a indemnização e resolvia o problema. Majorar, mas bem majorada. Agora, relativamente ao outsourcing, é uma situação em que eu estou perfeitamente de acordo com a posição, e vou acabar se me der só mais 2 minutos. Eu estou de acordo porque neste momento é completamente proibido recorrer ao outsourcing após um despedimento coletivo, ou até contratar trabalhadores após um despedimento coletivo para as mesmas funções. O problema já não é esse. É aqui que exatamente o Código de Trabalho tem que ser. Hoje em dia não é substituir trabalhadores. Eu faço um despedimento coletivo, eu não vou substituir aqueles trabalhadores. Hoje em dia fala-se... nem é reorganizar. Hoje em dia fala-se em competências. Com as novas tecnologias, a inteligência artificial, todo este mundo em movimento, muitas vezes é necessário, eu sei do que é que estou a falar, muitas vezes é necessário acabar com um determinado setor, fazer um despedimento coletivo, pagar, eu sou a favor de boas indenizações. E se não houver possibilidade de contratar, a empresa pode ir abaixo. Porque o problema são as competências que não existem. Hoje em dia não se contratam trabalhadores nesse sentido, mão de obra. Contratam-se pessoas com determinadas competências. E às vezes é necessário fazer um despedimento coletivo, porque aquelas competências não existem. O paradigma da organização muda. É evidente, em pequenas empresas é trabalhador. Mas nós estamos a falar numa complexidade da economia. Multifunções. É uma complexidade da economia. Portanto, é preciso, e eu aqui acho que esta norma é bem... Sobretudo da parte de alguns donos de empresas que não têm competências para a função que desempenham. Sim, é evidente. Mas agora há cursos. Mas os donos de empresa não têm que ser necessariamente os gestores das empresas. Pois não, mas têm alguma influência. É outra. Mas têm alguma influência. Vai lá dizer que eles não... Vá lá, numa pequena empresa... Há uma aposta muito forte nos gestores das empresas agora. Mas eu acho que vem aí, quando vier aí a inteligência artificial... Por isso é que é preciso esta questão do outsourcing. Não é, se calhar os quadros médios são os primeiros. É que de substituir um carpinteiro ou um pedreiro é difícil, mas um quadro médio é muito fácil. Tudo o que seja consultores, neste momento já é substituído. António, a minha experiência profissional dizia-me o seguinte: eu quando queria contratar, sei lá, uma função, um torneiro, quando queríamos contratar um torneiro, era uma dificuldade. Mas se nós quiséssemos contratar um diretor financeiro, eu tinha 600 candidaturas. Pá. Pois está. Exato. Mas, quer dizer... É a questão que o António está a colocar. 600 candidaturas. Hoje em dia fazer essas... E, portanto, eu podia despedir mais facilmente um diretor financeiro do que um torneiro. Do que um torneiro mecânico, pois claro. Como é evidente. Bem, caput, ou vamos para os positivos? Vamos para os positivos. Só um bocadinho, então. Ou negativos? Positivos e negativos, então. No meio de promessas que brilham e realidades que tropeçam, nasce o Positivos e Negativos. Uma rubrica onde a balança não é neutra, é afiada. Entremos então nos positivos e negativos. Manuel Graça está cheio de vontade, muito positivo. Então, comecemos então. Ora bem,
quero dizer que, em primeiro lugar, um negativo e depois um positivo. O negativo, uma informação que circula pela comunicação social, ainda relativa ao último ato eleitoral autárquico de 12 de outubro. Houve uma denúncia para o Ministério Público de que na União das Freguesias de Montalegre e Pedroso, Pedroso? É lá. estamos a falar do Concelho de Montalegre, uma freguesia que aparentemente terá cerca de 200 fregueses, portanto, disponíveis, recenseados para votar, apareceram cerca de 350, se os números são estes, a votar. Porquê? Alegadamente porque houve uma corrida ao recenseamento de gente que veio até de Lolé, outros, mas mais do Porto, de Coimbra, a recensearem-se em lojas, em casas de volutas, com indicação dessas moradas. Assim conseguiram ter direito a ficarem recenseados na freguesia e, caput, votaram e alterou-se o paradigma de quem comanda os destinos políticos desta União de Freguesias. A informação que corre é que foi entregue uma queixa ao Ministério Público, mas também corre a informação de que não é possível atuar porque não há nada na legislação que impeça. Qual foi a força política que ganhou? A força política foi o Partido Socialista. E a denúncia é feita pelo PSD, que era quem governava a Junta de Freguesia. Também é dito que há cerca de uma dúzia desses cidadãos que votaram no dia 12 já fizeram a alteração do seu recenseamento para os locais de origem. Bom, se isto é assim, estamos no Portugal, lindo Portugal, que conseguimos inventar aquilo. É tudo virtual. É tudo. Mas isso é uma técnica que já foi usada neste país recorrentemente. Dentro dos partidos políticos, sim, para se fazer... Não, nas autarquias, não sabe? Nas autarquias isso praticou-se imenso aqui. Bom, estamos em 2025. Nos anos 80 e 90, isso era recorrente nas zonas em que havia excedente. Em que havia excedente de votos em determinado partido, vinham aqui para a zona de Lisboa e depois voltavam outra vez. Nos recenseamentos, isso é uma técnica. Pensei que o Manuel soubesse disso. Estou distraído. Agora, falando de questões positivas, finalmente o Governo dá-nos a indicação de que, ou a Autoridade Tributária, falando melhor, a indicação de que a EDP vai ter que pagar o IMI das barragens que ocupa ao longo destes anos. Não me cabe, neste momento, dizer se isto é correto, se não é correto. Obviamente que foi analisado, correu anos demasiados em avaliações e o epílogo final é: este valor tem que ser pago. E, portanto, vou passar a continuação deste. Acho que é positivo, porque se qualquer cidadão, por mais pobretanas que seja, entre comas, tem que pagar IMI sobre a sua casa, é justo que também as grandes empresas que detêm os meios de produção paguem IMI pela ocupação. Mas, curiosamente, não foi considerado nada de irregular. Curiosamente, não há consequências legais para quem fez isso. Pois não. É chamada evasão lícita fiscal. Estudava-se isso nos meus tempos de estudante, a evasão lícita fiscal. Hoje é mais a evasão das prisões. Dizia a minha mãe que uns podem e os outros não. Pois, exatamente. É mais ou menos isso. É. Somos todos iguais, mas há uns mais iguais que outros. Há uns mais iguais que outros. Então, Lourdes Gonçalves? Sim. Pronto. Vamos aos positivos. Apanhando aqui a boleia da EDP, faz-me pensar em duas coisas. Primeiro, naquela dívida da banca que prescreveu, que também eram muitos milhões e que o Estado não recebeu. Qual não deles? é? Do Novo Banco? Do BPN? Não, do BPP? esta última que saiu. Vanif? Esta última que saiu. E que o Estado atempadamente não tratou do processo e prescreveu e já não se paga. E depois faz-me lembrar outra coisa. Faz-me lembrar que, efetivamente, esta semana eu li algures sobre uma pessoa que governou um país europeu
e que dizia que se estamos à espera que o Estado produza alguma coisa, nunca o Estado produziu nada. O Estado vive à conta dos impostos das empresas que trabalham, dos trabalhadores do país. Esta é que é a verdade. E quando chegamos a estas dívidas e a estes valores que efetivamente são necessários, o Estado depois deixa cair em saco roto. Por isso eu espero que a EDP não caia em saco roto. Que não seja mais. Há muitos sacos rotos. Depois um aspecto negativo que eu acho que já não é negativo. Acho que qualquer dia já estamos aí com um prémio qualquer, ao prémio Pessoa, ao prémio Chapalimau, e qualquer dia há o prémio Balsemão, da ambulância ou do TVDE que conseguiu ter um bebê. Pronto, eu acho que qualquer dia nós vamos partir aqui para os prémios. É que agora já não é ambulâncias. A última vez foi um TVDE que serviu para nascer um bebê. Prémio Limão. Eu bem sei que a saúde está pela Rua da Amargura e agora com casos e casinhos e que efetivamente está neste estado, mas acho que estava na hora efetivamente por termo... Dar um murro na mesa. Sim. Então não era em 60 dias que iam resolver o problema da saúde? Sim, mas não todos seguidos. Pronto. Obrigado. Ok, Fernando Pedroso. Muito bem. Positivo, negativo, mais ou menos. Eu vou continuar na lei de trabalho. Quer dizer, o positivo é a disponibilidade que parece que o Governo tem finalmente para negociar o anteprojeto. Eu considero isso positivo, mesmo que a negociação não surta efeito na concertação social, que pode surtir efeito na Assembleia da República. Se isso acontecer, o país terá benefícios. E o aspecto negativo não é acontecer uma greve geral. Não é isso que eu estou a dizer. Eu não me estou a referir a isso. É a ser marcada uma greve geral, faça um anteprojeto antes de estarem concluídas as negociações deste anteprojeto e antes de ser conhecida a versão final, que o Governo imponha. Isso parece-me negativo, portanto, positivo e negativo no âmbito do tema que nós hoje aqui discutimos. Disse. Corria riscos? Corria. Quem? Se não tivessem partido para a greve, corria o risco. E assim não correm. E assim não correm. Claro que vai ser aprovado. A maioria não se alterou, Lourdes Gonçalves. A maioria no Parlamento não se alterou. Mas sempre teria. Há um problema. O projeto vai ter alterações. Sempre teria, Lourdes. Há um problema que o Chega vai ter, por exemplo, que é o grande defensor da família pode dar um tiro no pé. Se algumas coisas não forem acauteladas, mas vão ser. O grande defensor da família vai... Mas esse não é o CDS. Já foi. O CDS agora já não defende. Está moribundo. Já não defende. É da defesa, mas não defende. É da defesa. Ainda consegue ter alguns lucros, desde os panduros aos submarinos e até agora. Mas só defende. Agora é o que. Mas não nos esqueçamos. Nem nos olvidemos, sim. Que isto que o Fernando Pedroso disse, sendo... teoricamente é defensável. Teoricamente é defensável. Só se partiu, e no caso concreto da UGT, para uma situação de ponderar o pré-aviso de greve, a partir é uma força de pressão, eu percebo. Que a senhora Ministra do Trabalho disse que aquelas eram as suas linhas mestres e não alterava nada. E se não concordassem com nada. Mas isso não é uma... do mês de outubro. Isso é uma tática, não é? É como eu digo, as pessoas avançam com N, mas depois aceitam N menos 10. Correto. Sendo essa a tática, está à vista que a senhora Ministra já está a utilizar essa tática porque já prescinde de algumas coisas. Eu vou negociar e parto com essa tática. Sempre. É como quem vende o andar. São 200, qual é o melhor ataque? Mas o que ele quer vender é por 180, mas ele pede 200. O melhor ataque é... É um país de negociantes. Estamos perto de Marrocos. Aliás,
Isto não sei se ainda está a gravar. Uma vez um amigo meu disse-me, mas nós vivemos em Marrocos de cima. Eu disse, isto é Portugal. Não é Marrocos de cima, tem lá cuidado. E portanto, nesta altura em que já começamos... Já começamos a descambar, numa altura em que já começamos a descambar, é melhor se calhar... É que falou em Marrocos, pá. Alguém falou em Marrocos. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.